Você quer muito pedir um aumento, mas não tem ideia de como abordar esse tema com o seu chefe? Então fica aqui que nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como você deve tratar esse assunto. Vamos lá? Bom, eu sou a Gabriele Malta, eu sou mentora de carreiras e eu também trabalho no mundo corporativo há mais de 12 anos, são mais de 8 anos também liderando várias pessoas de várias áreas, inclusive de vários países. E é com base nessa minha experiência que eu trago bastante conteúdo para vocês aqui nesse canal. Então, se você quiser saber mais sobre desenvolvimento profissional, continua aqui que a gente vai tratar sobre esse tema todas as semanas com vários assuntos diferentes. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre aumento salarial ou sobre promoção. Primeira coisa que eu queria deixar claro é que às vezes vocês vão me ver falando em aumento e promoção. São duas coisas diferentes. A promoção é quando você passa de um nível hierárquico para o outro. Então, por exemplo, você era um analista júnior, virou um analista pleno. Você era um engenheiro pleno, virou um engenheiro sênior. Ou virou um especialista. Ou você saiu de uma cadeira de sênior e foi para uma cadeira de coordenação. Então, você mudou de nível hierárquico. Quando você muda de nível, a gente diz que você recebeu uma promoção. Agora, é perfeitamente possível que você receba um aumento por mérito, em que você continua na posição que você tem, mas você recebe um aumento salarial, ok? Então, quando eu usar essas duas palavras, vocês já sabem do que eu estou falando. Agora vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre as principais dicas para você conseguir pedir o seu aumento salarial. Uma das coisas que eu quero reforçar antes da gente começar a falar sobre isso é que cada empresa é uma empresa, cada gestor é um gestor. Nossa, que óbvio! Sim, mas isso precisa ser levado em consideração. Antes de você ter essa conversa e você conseguir usar essas dicas que eu vou te dar para a sua realidade, é extremamente importante que você entenda o contexto da sua empresa, o contexto da sua organização. Como que é a cultura ali? Como que se dá os aumentos? Como que é o processo de promoção de outros colegas? Observa ao meio, entende como que as coisas funcionam. Porque às vezes alguma coisa que funciona na empresa A não vai funcionar muito bem na empresa B. E ninguém melhor do que você que está lá dentro, que está dentro de todo aquele contexto, para conseguir entender isso e aplicar da melhor forma possível todas essas dicas que eu vou te dar. Tá? Então, não se esqueça de levar isso em consideração. Outro ponto extremamente importante é que você leve em consideração a forma como você se relaciona com o seu gestor. Você precisa saber se comunicar, você precisa ter já um certo grau de transparência e de comunicação com o seu gestor para você ter uma conversa sobre um aumento salarial ou sobre uma promoção que seja viável, né? Que não seja desconfortável para os dois lados. Ok? Dito isso, vamos começar falando um pouquinho sobre os principais pontos que você deveria levar em consideração quando você vai ter esse tipo de conversa. Então, para você ter essa conversa, é importante que seja você e o seu gestor. Então, marca um dia, escolhe um horário, um local reservado para vocês poderem conversar. Um ponto de atenção é você prestar atenção no período do mês ou na época do ano que você vai chamar para essa conversa. Por quê? Às vezes, você pega uma semana em que o seu gestor está com a cabeça a mil, às vezes está acontecendo algum problema. Enfim, quando ele tiver com várias coisas na cabeça, ele tem que tratar sobre esse assunto. Se não for uma pessoa que consegue separar muito bem, pode ser que não seja o melhor momento. Então, escolha também o melhor momento para agendar essa conversa. Antes de ir para essa conversa, você tem algumas tarefinhas para fazer. E para você entender essas tarefas, eu vou explicar uma coisa que é muito importante para vocês, então presta atenção. Vamos tentar entender o contexto de uma contratação. Todas as vezes que uma empresa contrata uma pessoa, ela está como se fosse contratando as horas daquela pessoa por uma prestação de serviço. Então, tente entender o seu trabalho, ainda que ele seja no modelo CLT, como uma prestação de serviço em que você está vendendo as suas horas, a sua expertise,
para um serviço para aquela empresa. Todas as vezes que uma empresa está contratando um serviço, ela espera que aquele serviço vá gerar algum benefício, vai gerar algum valor para ela. E não é diferente com os funcionários, com os colaboradores. Quando a empresa te contrata como um analista, como engenheiro, como coordenador, como gerente, qualquer função, ela espera que você vá gerar valor para ela. Para cada uma das funções de um júnior, de um pleno, de um sênior, de um diretor, tem a expectativa de um retorno maior ou menor de valor. Então, se ela paga um valor maior para um diretor, é porque ela espera que aquele diretor vai gerar para ela um valor maior ainda. E isso vale para todos os níveis da organização. Então, você precisa entender como que o seu trabalho hoje gera valor para a organização. Esse é um dos pontos mais importantes. Quando você entende isso, você inclusive passa a pensar no seu trabalho de uma forma diferente. Quando você entende que você tem que estar gerando valor para a organização, você começa a definir as suas atividades e executar as suas atividades com essa mentalidade de que você está gerando e agregando valor para a empresa. E por que isso é importante quando a gente vai falar sobre aumento ou sobre promoção? Se você está hoje num determinado cargo, e você está entregando de acordo com aquele cargo, e você quer passar para o próximo, então você quer sair lá de um pleno para um sênior, isso significa que você vai ter que agregar mais valor, porque a empresa vai te pagar mais. Se ela vai te pagar mais, ela vai ter uma expectativa maior para você. Então, é muito importante que você olhe dentro das atividades que você faz e tente construir como se fosse um business case, em que você vai listar as atividades e tentar mensurar ali qual é o valor para a empresa. Eu sei que para algumas atividades, para algumas funções, isso pode parecer um pouco complicado, mas pensa um pouquinho, porque isso é importante inclusive para o seu desenvolvimento de carreira. Um outro ponto que é extremamente importante para você pensar é que nenhum gestor, atenção, nenhum gestor vai pedir a sua promoção ou vai pedir um aumento salarial para você só porque você faz exatamente o que é esperado para o seu cargo. Parece meio difícil de acreditar nisso, né? Mas a grande verdade é que se um gestor vai se expor, porque afinal de contas ele está lá falando para a organização que a gente deveria investir mais dinheiro em você, né? Se ele vai se expor, porque isso tem custo, ele vai ter que estar muito confiante que você já entrega como a cadeira que ele está pedindo para você. Então, se você é um pleno, você já tem que estar entregando como um sênior para você ser promovido para sênior. Se você é um sênior e quer ser especialista, você já precisa entregar como especialista. O que é importante para você conseguir fazer essa avaliação? É ter muito claro quais são as entregas de um júnior, de um pleno, de um sênior, de um especialista, de um coordenador, de um gerente, e assim vai dentro da hierarquia. Porque você precisa começar a entregar e você precisa também começar a se portar, porque comportamento é extremamente importante, já como se você estivesse sentado na próxima cadeira, porque você só vai receber a sua promoção quando você já estiver entregando de acordo com a posição que você está buscando, tá? Isso é assim. As pessoas às vezes não conseguem entender e elas têm uma certa tendência a falar, mas eu sou paga para fazer isso aqui. Quando eu for paga para fazer mais, aí eu faço mais. O problema é que talvez você não seja paga para fazer mais, porque você não vai receber essa promoção ou esse aumento salarial. Então, sempre faça a mais. Sempre assuma essas outras responsabilidades. Claro que de uma forma consciente. Se você não dá conta ainda, aprende, olha para os seus colegas que já têm um pouco mais de experiência, que talvez estejam naquela posição que você está buscando, vai aprendendo com eles, se organiza para você aí sim estar entregando mais e você ter mais uma informação para sentar e conversar com o seu gestor. Bom, uma vez que você chamou o seu gestor para conversar, você já entendeu que você está entregando a mais, que você já está com as funções ali, com as atividades, como se você estivesse já na próxima cadeira. Você já conseguiu fazer essa avaliação do valor que você agrega para a empresa. Se você tiver, inclusive, alguma recomendação ou algum outro gestor, algum outro colega que validou o seu trabalho, que confirma que você está entregando bem, pode também ser usado. Você senta para conversar com o seu gestor
e levanta todos esses pontos. Quando você estiver fazendo essa conversa, é importante que você também pondere para o seu gestor que você não está querendo só um aumento salarial, ou você não está só querendo uma promoção, mas que você está, na verdade, buscando novas oportunidades para agregar ainda mais para a sua empresa, que você quer ajudar a desenvolver ainda mais o negócio em que você está inserido e que você acredita que você já tem capacidade para fazer isso. Uma vez que você fez isso, é importante que você escute o que o seu gestor vai ter para te colocar. E aí podem acontecer duas coisas. Ou ele vai falar para você assim: olha, eu entendo tudo isso que você comentou, eu concordo com essas entregas que você colocou, mas eu acredito que para este próximo passo, talvez a gente ainda precise desenvolver alguns pontos, que pode estar associado à maturidade, pode estar associado a algum comportamento técnico, mas se ele trouxer essa resposta para você ali na hora, você já precisa discutir com ele quais seriam as ações e quais seriam as expectativas dele para que vocês pudessem ter essa conversa de novo. Quando ele te explicar isso, você confirma se você entendeu tudo, você combina com ele que você vai então estruturar o seu PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, que você vai mostrar isso para ele. E aí vocês combinam uma data para vocês voltarem e revisitarem esse PDI, ver se você cumpriu com essas ações, para de novo conversar sobre a possibilidade de um aumento ou de uma promoção. Às vezes a gente sai um pouco frustrado de conversas como essa, mas elas são importantes também para o nosso desenvolvimento. Talvez você só fosse ter essa conversa depois de muito tempo, né? Às vezes no final de ano, revisitando metas. Quando você já tem essa conversa antecipadamente, você já consegue inclusive viabilizar um caminho na sua carreira mais rápido do que se você fosse esperar o processo normal. Bom, essa seria uma via. A outra via possível é que o seu gestor fale: concordo com você, acho realmente que você está indo muito bem, também acredito que você já está numa posição ou já está executando atividade de acordo com a próxima posição, mas eu não posso te dar uma promoção agora, um aumento agora, porque isso não depende só de mim. E isso é muito possível que aconteça, porque de fato a tomada de decisão para uma promoção ou para um aumento muito dificilmente será apenas do gestor. Ou é do gestor diretamente com o gestor dele, ou com o RH, às vezes um colegiado de gestores, para conseguir tomar esse tipo de decisão. Então, a menos que aquilo já estivesse aprovado, ele não vai conseguir te falar ali na hora que, ok, vamos lá, vou te dar um aumento. E aí, qual é a sua postura nesse momento? Falar: tá bom, ele concordou comigo, mas saí sem o meu aumento. Combina também uma data. Fala com ele: olha, tá bom, eu entendo, eu agradeço muito, né? Conversa também sobre outras oportunidades, aproveita para entender quais são os próximos passos e as expectativas que ele tem ali para você e conversa com ele, fala: quando que a gente pode voltar a falar desse assunto para ver se vai ser viável esse meu aumento ou se vai ser viável essa minha promoção? Ele vai te dar uma data, nessa data, se ele não te procurar, você volta e conversa com ele de novo. Fazer esse acompanhamento com o seu gestor é super importante porque ele vai perceber que você está interessado ou interessada em crescer na sua carreira. E se você de fato é um profissional relevante, que está entregando bem, que está participando, que está gerando valor, ele não vai querer te perder. De uma maneira geral, a organização não quer perder profissionais assim, porque não é tão fácil encontrar profissionais assim. Então, ele vai tentar se movimentar. Agora, se ele te deu uma data e não veio nada, e ele te dá uma outra data e não vem nada, ou então até se é naquele primeiro caso em que ele fala: você ainda tem que se desenvolver, aí você vai e faz o seu PDI, cumpre, ele fala: ainda não, vamos fazer mais um. Se você começa a perceber que o negócio está enrolado, talvez seja o momento de você começar a olhar para o mercado, ou talvez até dentro da própria empresa, em outros departamentos, para você conseguir se movimentar. Algo que é extremamente importante, gente. Nós somos os donos da nossa própria carreira. Então é claro que tem que ter essa troca com o gestor, é claro que é importante esse tipo de discussão, mas a decisão, né, e a estratégia da carreira é nossa. A gente precisa assumir a rédea e ir atrás do que a gente quer. Bom, essas foram as minhas dicas para você que está tentando buscar um aumento salarial ou uma promoção. Aqui no canal a gente fala bastante sobre vários aspectos da vida profissional
E eu vou dando várias dicas, várias ferramentas, várias informações que vão te ajudar a alavancar a sua carreira. Então, se você tem interesse em continuar vendo esses vídeos, aproveita e se inscreve no canal. E se você gostou dos vídeos aqui, dá um like nesse vídeo.